subprogramas. Então, nesta aula nós vamos ver os subprogramas e nós teremos capacidade de criar algumas funções e procedimentos. Nós já vimos algumas no decorrer do curso, mas nesta aula nós vamos aprender a criar os nossos próprios subprogramas. Então aqui, iniciando aqui sobre subprogramas, são partes de um programa que podem ser consideradas como tarefas relativamente independentes das demais. Quer dizer, você faz um subprograma e ele é chamado no decorrer do seu algoritmo. Então você deixa ele numa estrutura reservada e quando você precisa desse subprograma você chama. Então pode ser programadas de forma separada, recebe um nome e depois podem ser usadas várias vezes dentro do programa. Então o que acontece? Você utiliza ali um subprograma e quando você necessita daquele cálculo, daquela função, daquele procedimento que esse subprograma faz, você chama ele através do nome que você deu a ele na declaração. Então aqui os subprogramas, para isso basta realizarmos as chamadas pelo nome desses subprogramas, né? Você cria um nome para ele e chama no decorrer do algoritmo quando precisar daquele cálculo. Há duas categorias clássicas de subprogramas, que são funções e procedimentos. Vocês vão aprender a criar as suas funções e os seus procedimentos. As funções são subprogramas que realizam uma ou mais tarefas e produz uma saída ou retorno. Então você entra com o valor, a função faz o cálculo e dá um retorno no programa. Então aqui no caso das funções nós temos já a sintaxe dela. Então essa sintaxe aí olhando parece um pouco confusa, mas nós temos ali o início dela, a declaração chamamos como função, ou funcão ali. Aí o nome da função, nós temos que dar um nome para ela, porque precisamos da chamada, nós temos que chamar ela por um nome quando formos utilizar no decorrer do algoritmo. Aí nós temos parâmetros, né, tipo do parâmetro e o tipo de dado do retorno. Então parâmetros são os tipos primitivos que nós já conhecemos e o tipo de retorno quer dizer, essa função ela retorna um tipo de dado real, um tipo de dado lógico, um tipo de dado inteiro ou um tipo de dado caractere. Então nós temos que declarar também o retorno dela. Daí nós temos as declarações ali internas, né? Temos um var ali de declarações igual no algoritmo, nós temos uma declaração interna da função. Temos o início dela, os comandos ali, os cálculos, o que você precisa fazer dentro da função, né? O que ela vai fazer. Depois nós temos um retorno da função, você fala retorno e o valor que tem que ser retornado. E por fim, ali finalizamos com a palavra reservada fim funcão ou fim função. Então aqui nós temos, né, a função, temos aí um desafio de criar, aí, então vamos criar uma função para retornar o valor da soma de dois números inteiros. Mas é interessante, antes de nós executarmos ou ali mostrarmos a execução desse programa, né, no caso não vou executar, mas eu vou mostrar o passo a passo, mas o detalhe da função seria a seguinte situação. Nós temos ali esses detalhes, né? Nós temos o parâmetro, então veja que nós já temos ali no var ali um x e um y, mas esse var é a declaração do algoritmo. Nós vamos começar a declaração da função ali naquele comentário, início da declaração da função. E depois o fim dela, da declaração, é fim da declaração da função na linha 14. Então é interessante, ali nós chamamos essa função de somar inteiros e no parâmetro dela nós temos dois parâmetros, ali o k e o w, que eles são do tipo primitivo inteiro, né? Então o tipo desse k e w é inteiro, então essas variáveis aí k, w, elas só funcionam dentro da função e elas são do tipo inteiro. Depois nós temos ali o retorno dessa função, então ele vai fazer uma soma de dois números inteiros, então o retorno dessa soma com certeza será também um número inteiro, por isso que nós colocamos o tipo do retorno da função também como inteiro. Depois ali no var, ali na declaração, nós temos a área de declaração da função. Veja que na linha 4 nós temos x e y como inteiro, que é uma declaração de variáveis do algoritmo todo, mas a variável soma da linha 9 ela está dentro da função. Então é um valor, uma variável que vai funcionar somente dentro da função. Então nós declaramos essa
variável soma ali na linha 9 como inteiro. Depois, na linha 11 ali nós temos a soma, né, feita da variável k e w, e nós temos um retorne, né? Então ali a função nós temos que falar assim, retorne o valor de quê? O valor da soma que foi feita ali, o processo que foi feito dentro da função. Então esse retorno dessa soma será do tipo inteiro e fechamos a função. Aí na linha 22 ali do algoritmo agora, nós iniciamos ali pedindo que o usuário entre com os valores, né, na linha 18 e na linha 20, com o valor de x e y que foi declarado lá na linha 4. Agora é interessante que nós o quê? Chamamos a soma ali pelo seu nome. Então nós já colocamos direto ali um escreva L para escrever e pular linha, e já colocamos ali a soma é, vírgula, né? Chamamos a função somar inteiro, então vai ser chamada essa função lá na linha 7. O valor x e y que foi digitado ali pelo usuário vão ser atribuídos a k e w. Então o valor de x vai ser atribuído ao k e o valor de y vai ser atribuído ao w. Com isso, a soma é feita e já ali mesmo na linha 22 há o retorno dessa soma. Então essa é a forma de nós declararmos uma função e chamarmos ela na execução do programa. Então aqui nós temos todos os comentários aí da função, né? Nós temos aí um perfil, um raio-x da função, de todos os dados que utilizam nela, né? E ali por fim a chamada da função. Então agora o escopo das variáveis, eu falei assim, variável está ali no algoritmo, outra está na função, então nós chamamos essa situação de escopo das variáveis. Escopo quer dizer onde essas variáveis trabalham no algoritmo. Então ali, ó, a variável locais e globais, então locais são soma, k e w, por que locais? Porque ela funciona localmente só dentro da função. E globais, x e y, então a variável x e y, ela funciona no programa todo, até dentro da função. Só que nós não utilizamos, né? Não costumamos fazer isso. É uma forma de programar, aí, um padrão, né? Evitar usar variáveis globais dentro da função. Então, as variáveis soma, k e w só são válidas dentro da função, somar inteiros, né? Entre a linha 7 e a 13 que nós vimos ali. Então, fora dessas linhas, essas variáveis soma, k e w, elas nem existem no algoritmo, elas só são startadas ali ao momento que a função é chamada. Quando a função termina, elas são removidas da memória. Então ali, as variáveis x e y são válidas em todo o algoritmo, elas valem no algoritmo todo, até mesmo dentro da própria função. Só que, como eu falei, é um padrão não utilizar as variáveis globais dentro de funções. Então aqui nós temos também a execução, né? Informe o primeiro número 25, depois informe o segundo número 15 e a soma foi 40. Então quer dizer, o número 25 ali foi atribuído a x na linha 22, no somar inteiros, e o número 15 foi atribuído à variável y ali no somar inteiros. Aí x e y, automaticamente ao chamar a soma inteiros na linha 22, x e y foram atribuídas respectivamente a k e w. Aí no fim a função executa, retorna aquela soma que é mostrada na própria linha 22. Então é uma forma ali de você estar ali já otimizando o seu algoritmo. O que quer dizer? Você tem que fazer uma soma de duas variáveis, você não precisa toda hora ficar fazendo essa soma no seu algoritmo. Você chama a função com os valores e esses valores são feitos as somas desses valores. Então, nós temos aí agora duas funções do mesmo algoritmo. Veja que a função soma continua ali na linha 6 e linha 12, é a mesma função, né? Eu só tirei alguns comentários. E depois nós criamos ali uma nova função chamada dividir inteiros na linha 14 até a linha 20. Então nós temos duas funções agora dentro do mesmo algoritmo. Depois na linha 22 a 30 inicia e termina o algoritmo, né? Então na linha 23 ele já pede para o usuário informar um número ali, o primeiro número.
Aí é lido esse primeiro número na variável x, então o primeiro número digitado, ali no caso 25, que o usuário digitou, é atribuído a x na linha 24. Na linha 25, informa o segundo número, aí o usuário digitou ali no caso do console ali 30, então o valor 30 foi atribuído à variável y. E daí nós fazemos as chamadas das funções. Na linha 27 nós chamamos a soma, passando ali, né, chamamos ela somar inteiros, passando x e y como parâmetros. Então x vai ser atribuído a k e y vai ser atribuído a w. A soma vai ser feita e retornada ali a soma é 55, na linha 27. E depois na próxima linha de execução 28 nós temos a divisão é o valor de x, que é 25, é atribuído a k na linha 14 da função dividir inteiros. E o valor y é atribuído a w. E a divisão é feita, que deu aquele valor ali, com aquela dízima, né? 0.833333 e assim por diante. O que nós podemos tirar dessa nova função? Veja que quando nós temos a divisão de dois números inteiros, o retorno pode ser um inteiro, mas também pode ser um real. Então veja ali que na linha 14, na função dividir inteiros, nós temos o retorno dessa função como um número real. Por isso que o resultado ele ficou 0.8333. Se nós colocássemos um retorno inteiro, isso poderia dar até um erro no algoritmo, né? Porque a divisão não foi um número inteiro. Então nós já temos ali um retorno real da função. Aí vocês podem perguntar, mas foi declarado k e w, né, na função somar inteiros e na função dividir inteiros? Por que esse valor, as mesmas variáveis foram declaradas em ambas as funções? Isso não tem problema, porque a variável k e w, quando somar inteiros é chamada, ela é criada, declarada ali já no parâmetro, e depois, quando a função termina, essas variáveis são removidas da memória. Aí, quando é chamada dividir inteiros, uma nova variável k e w é criada novamente na memória. Então, por isso que não tem problema usar as mesmas variáveis para funções diferentes. Porque a partir do momento que a função termina, essa variável é removida da memória. Então, não tem o risco de acontecer de ter uma concorrência entre os nomes das variáveis, porque ela o escopo dela é local. Terminou aquela execução local, ela é removida da memória. Então, agora nós temos aí a capacidade de criar aí funções, né? Lembrando que nós já trabalhamos com algumas funções, né, de elevar ao quadrado, raiz, e agora nós temos a capacidade de criar nossas próprias funções. Agora nós temos o próximo subprograma, que é conhecido como procedimentos, o procedimento. Então aqui, procedimentos representam outra categoria de subprogramas. As diferenças entre procedimentos e funções são: um procedimento é um subprograma que realiza uma tarefa, mas não retorna um valor de resultado como as funções. Então a função tem aquela declaração do retorno, ela retorna um inteiro, ela retorna um real e assim por diante. O procedimento ele já não tem esse retorno, ele executa tudo ali dentro dele. Então o uso do procedimento é semelhante a um comando, ele tem o mesmo valor sintático. Isto é, onde na linguagem se espera um comando, pode ser colocada uma chamada de procedimento. Então, o procedimento ele pode facilitar para vocês da seguinte situação. Você quer fazer um comando que ele executa algo, mas não tem um retorno. Então, você coloca tudo dentro do procedimento, esses comandos, ele vai executar para você e daí vai continuar a execução do algoritmo. Não tem um retorno. Então, se nós olharmos aqui o procedimento na prática, então utilizamos aqui um procedimento comando para chamar as duas funções do algoritmo. Nós criamos aquelas duas funções, agora nós vamos criar um procedimento que chama essas funções. Então o procedimento é um comando que vai chamar as duas funções. Não necessariamente o procedimento é feito para chamar funções. Você pode fazer um procedimento que faça algo por você, até que crie um menu do programa, que crie uma rotina de entrada de dados. Então, o procedimento pode servir para esse fim. Aqui, no caso, nós temos a sintaxe do procedimento. Ela é parecida com o da função. Então, procedimento, temos o nome, né?
E daí o nome do procedimento, parâmetro do tipo do parâmetro, tipo de dados, sem declaração interna, né? Seção de declaração interna, que está aquele comentário, início e seção de comandos. E depois nós temos fim, procedimento. Aí nós temos o algoritmo aqui do lado que tem o procedimento que faz a chamada da função. Então veja ali, nós chamamos algoritmo de funções e procedimentos. Daí nós temos a declaração das variáveis globais ali na linha 4, x e y como inteiros. E depois nós temos a função, a mesma, né, de somar inteiros, depois a outra função, que é a mesma, dividir inteiros. Eu coloquei na linha 12 e 20 ali um comentário, e na 26, né, um comentário só para dividir ali as duas funções do procedimento. Daí nós começamos com o procedimento, leitura, o nome dele, PQ de inteiros. Aí nós colocamos ali início do procedimento e fim procedimento. Então, nós temos ali escreva, né? Escreval, né? Que vai pular uma linha. A soma chamamos o x e o y, a função. E depois na linha 24 temos escreva, a divisão e chamamos a função dividir inteiros x e y. Daí, na parte principal do programa, o que nós fazemos? Nós temos ali início, informe, né, o primeiro número, x, depois escreva ali, informe o segundo número, y, e leitura, x e y. Então, o valor de x e y vai ser atribuído ao procedimento, leitura ali, veja que é leitura, x e y. Então, o que for digitado para x e o que for digitado para y, vai ser atribuído respectivamente para P e Q. E assim por diante. Daí o P e Q vão ser chamados ali na função soma inteiros e divide inteiros como x e y. Então veja, um detalhe interessante. O x e o y, eles estão trabalhando dentro do procedimento, mas por que eles estão trabalhando ali e eles não têm problema? Porque ele é declarado na linha 4 como global, então ele funciona tanto dentro como fora do procedimento. Agora, se nós colocássemos ali P e Q fora do procedimento, ali no lugar de x e y na linha 33, isso daria um erro. Mas ali o x e o y dentro do procedimento, ele é uma variável global, então ele funciona. Então veja aqui, colocando os valores ali 5 e 25 para x e y, nós temos a chamada da soma, feita na linha 23 dentro do procedimento, e a divisão 0,2 feita na linha 24. Então, o que acontece aqui é que você chama o procedimento leitura com valores de variáveis x e y atribuídas ao parâmetro do procedimento leitura, e o procedimento leitura chama na linha 23 e 24 as funções somar inteiros e dividir inteiros. Então, foi isso que aconteceu nesta chamada aí. Então, aqui nós podemos, né, um procedimento na prática aqui, eu mostro aqui uma pequena alteração no algoritmo aqui. Então, inserimos a leitura das variáveis globais para serem realizadas no procedimento. É possível fazer isso, pois as variáveis x e y são globais, assim não precisamos passar elas nos parâmetros do procedimento. Então, quer dizer, eu vou chamar ali na linha 34 o procedimento leitura sem parâmetro nenhum. Ele só tem os parênteses abertos ali, mas sem nenhum parâmetro. Porque x e y é global, né? Então, com isso, reduzimos consideravelmente o bloco principal do algoritmo. Então, veja, o bloco principal do algoritmo é início e fim algoritmo, entre a linha 33 e 36. Então, vocês começam uma execução só com o comando do procedimento leitura. Daí, esse procedimento leitura vai declarar ali x e y dentro do procedimento, vai ser executado x e y ali e ele vai fazer o resto das chamadas ali. Então, veja, da mesma forma, nós colocamos 25 e 5, a soma 30 e a divisão é 5. Então, o que aconteceu? Somente na linha 34 o procedimento leitura foi chamado e ele fez todo o restante da execução do programa.
Então, para nós termos uma noção melhor desse programa, vamos executar ele no Visual. Então, aqui nós temos o nosso algoritmo, funções e procedimento escritos aqui. Então, veja, nós temos aqui somente, até tirando aqui para ficar bem enxuto aqui, somente na linha 34 nós temos a chamada de execução. Então, vamos executar esse algoritmo aqui no passo a passo para vocês entenderem. Então, apertei F8, nosso console foi aberto, está ali na linha 1. Mais um F8, ele foi para as declarações do var. Mais um F8, ele leu a função inteiros para ver a declaração dela. Depois ele leu a função dividir inteiros para ver o que ela tem. E depois leu o procedimento leitura. Então ele só fez essas leituras dessas funções e procedimento, né? Por que ele fez isso? Para ele ver que existem esses elementos no nosso algoritmo. Então agora o algoritmo sabe que tem essas duas funções e esse procedimento. A partir disso ele vai direto ali por início, né? E entra no procedimento leitura, ele foi chamado. Então veja que ele já pula lá para o procedimento leitura bem no var. E agora declara as variáveis locais ao procedimento leitura, x e y, elas entram na memória mais como variáveis locais. Agora mais um F8 ele vai pedir ali a informar o primeiro número, mais um F8 o cursor começa a piscar ali para a inserção, vou pôr aqui 50, Enter. Aí aqui ele já atribuiu 50 para a variável x, que está apenas dentro do procedimento leitura. Agora, a y, o cursor piscando, vou pôr 100, Enter. E agora ele faz o quê? Ele já vai fazer a escrita ali da palavra, a soma é, e vai chamar a função inteiros lá na linha 5. Veja a execução, o que vai acontecer. Olha lá, ele pulou para a linha 6, então ele entrou na função somar inteiros. O valor, veja lá que o valor de K e W estão até em verde ali na área de variáveis de memória, quer dizer que elas são variáveis locais ali, e ele já viu que o retorno ali ainda está como 0, porque não tem o retorno ainda. Então ele vai agora declarar soma dentro da função. Agora que a soma será feita, né, de 50 mais 100. Então, soma já está com 150 e agora retorna a soma, que vai ser retornada ali na linha 29. Então, ele finaliza a função, voltou para a linha 29, né, executou ela e imprimiu a soma 159. E ali ele já foi para a linha 30 para fazer o que? A chamada do dividir inteiros, que é outra função. Então, nessa chamada ele vai voltar lá para a linha 14. Então, na linha 14 ele já entrou na dividir inteiros, o parâmetro ali de 50 e 100 foi passados para as variáveis K e W. Aí aqui ele vai declarar mais a divisão ali. O retorno da função ainda está como 0. Aqui ele faz a divisão, vem para o retorno. Então o retorno agora ele vai pular ali para a linha 30, finaliza, né? Ele vai pular para a linha 30, executou, mostrou a divisão e finalizou o procedimento e foi para o fim do algoritmo. Então veja que nós tivemos ali o procedimento leitura, que ele foi praticamente um comando, né, que chamou as duas funções e fez a execução. Então veja que agora nós podemos aí trabalhar com funções e procedimentos. O procedimento ele foi um comando, né, que ele executou as duas funções que nós temos no nosso algoritmo. Veja que nós trabalhamos só com variáveis locais ali dentro das funções dos procedimentos e que o nosso algoritmo ali, a parte principal dele foi só a chamada do procedimento que fez todo o resto da execução do algoritmo. Então ficou um algoritmo, né, um programa bem mais enxuto. Então você pode trabalhar dessa forma com suas próprias funções e com seus próprios procedimentos. Então facilita muito ali a
a otimização do programa, do algoritmo e essa chamada. Você só executa quando você precisa. Então não precisa ficar fazendo novamente ali, criando somas e divisões dentro do programa. Você já tem funções para fazer isso e tem até um procedimento para chamar essas funções. Então agora, concluindo este nosso curso, subprogramas, funções e procedimentos são formas de reutilizar o código com funcionalidades que podem ser chamadas a qualquer momento da execução. Então você tem agora suas próprias subrotinas, subprogramas para executar, ou até informar para outras pessoas utilizar. Você pode escrever uma função que outras pessoas podem utilizar. Elas também melhoram a estrutura e a organização do código. Então você tem essa organização do código, você precisa de um cálculo, de uma soma, é só chamar a função soma. Você precisa de uma divisão, só chamar a função divisão. Você precisa executar as duas de uma vez, o procedimento de leitura faz isso, né? E assim por diante. Então, desde o início desse curso, utilizamos algumas funções, como um exemplo é a raiz Q, né, de x. Você colocaria um número ali, ele traria a raiz desse número, né? Então agora você, né, tem condições de fazer a sua própria função, né? Então, a qual retornava a raiz quadrada do valor x. Agora podemos criar nossas próprias funções. Então, veja que nós utilizamos algumas funções prontas que existem no Visualg ou em outras linguagens de programação existem funções, mas agora vocês têm a capacidade de criar suas próprias funções. Então, pratique todos os algoritmos e exemplos desse curso no Visualg. É interessante vocês praticarem, né? A prática que leva aí ao melhor entendimento do que é algoritmo, do que é programação. Então, espero que vocês tenham gostado desse curso e bons estudos.